Marcos no capítulo 5, versículo de número 21. Quando você achar, diga amém. Amém. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venha e lhe imponhas as mãos, para que sare e para que viva. O que Jairo foi buscar? A cura da sua filha. Mas Jairo, ele foi buscar uma oração de concordância. Que pai que vê o seu filho morrendo, que não quer o filho voltar? Jairo já estava orando. A palavra de Deus diz que Deus conhece mente e coração. Mesmo que Jairo não estivesse falando, ele estava ali rogando. Rogando nem sempre quer dizer gritando. Ele estava expressando de diversas formas aquilo que ele precisava. Mas naquele momento ele foi buscar em Deus uma oração de concordância. Ele foi buscar em Jesus uma palavra de vitória para a sua vida. E ele diz assim: eu peço que você possa impor as mãos para que ela sare e viva. E foi com ele. Olha a importância da oração de concordância, irmãos, estar junto. A oração de concordância acompanha. A oração de concordância ela vive. A oração de concordância é eu orar pela Fátima, a Fátima orar por mim. E quando eu oro pela Fátima, eu anulo a minha necessidade para orar pela tua necessidade. E eu vou carregar junto comigo a tua necessidade e vou entregar a Jesus. Não é se colocar na brecha. Jesus já se colocou na brecha por todos, mas eu vou unir a minha oração, e a partir daquele momento a minha fé vai estar focada em pedir ao Senhor que te abençoe. E da mesma forma, quando você for orar por mim, você vai entregar a Deus a tua necessidade e vai tomar a minha necessidade como alvo da oração, e juntos nós vamos conquistar no mundo espiritual. Jairo, quando ele vai diante de Deus, ali, da presença de Jesus, ele acreditava. Jairo, ele era um chefe da sinagoga. Jairo era um homem inteligente, um homem de posição, um homem estratégico, um homem que tinha liderança, um homem que tinha liderados, um homem que tinha uma equipe. Mas naquele momento ele precisou não recorrer à sua equipe. Claro que se ele era chefe da sinagoga, com certeza dentro da equipe dele tinha pessoas que eram ferramenta importante para tantas coisas. Mas quando se diz respeito ao milagre, a oração, ele foi procurar a pessoa certa. E o segredo da oração de concordância está diante de cada necessidade, nós buscarmos para o Senhor, do Senhor, quem é a pessoa certa para orar comigo naquela necessidade. Uma vez uma irmã me ligou e disse para mim: pastor, eu fui pedir oração para um parente meu em concordância, e minha vida está uma bagunça. Eu disse assim: irmã, você usou da oração da concordância, mas você foi buscar a pessoa errada. Eu explico melhor por quê. Não que um parente nosso não possa nos ajudar numa oração de concordância, mas existem níveis de batalha espiritual, e você tem que entender que tem momentos que um amigo, um parente pode orar com você. Tem momentos que você precisa de uma cobertura espiritual, você precisa de uma liderança, de um intercessor, de um líder da igreja, de um pastor para orar por você e com você a respeito daquele assunto. Toda oração tem poder. Mas existem momentos que nós precisamos de uma estratégia. Por exemplo, eu vou lá na sua loja. Todo mundo lá tem poder para resolver tantas coisas. Mas tem coisas que é só você pode resolver. Tem coisas que até quem trabalha com você vai dizer: olha, isso você tem que falar com quem? Com o Ricardo. Ah, mas eu vou pedir para alguém resolver lá. Não, mas olha, todo mundo pode resolver isso, o X pode resolver isso, o Y pode resolver isso, mas tem coisas que é só com o Ricardo. Não é assim na lanchonete? Tem coisas que é só com a Fátima. Assim, irmão, lá na sua empresa, irmão, tem coisa que é só com você. Na vida cristã tem coisas que nós temos que saber encontrar a pessoa certa para orar por nós. Uma pessoa foi lá, pastor, na minha casa e orou e abençoou e ungiu, e a pessoa depois foi lá e saiu de lá e deu uma confusão. Mas espera aí, irmão, você está pedindo para alguém entrar num nível de batalha estratégica com você
que não está nem ligado espiritualmente a você, que não é uma cobertura espiritual. Então o chefe da sinagoga entendia que o Messias, Jesus Cristo, era uma autoridade acima dele. E para curar a vida dele, para uma estratégia, não era a necessidade de procurar alguém da liderança, dos liderados dele, mas procurar Jesus, alguém que pudesse ajudar ele daquela forma. Sabe, o problema nosso é que nós estamos procurando soluções em pessoas erradas muitas vezes. Muitas vezes nós não estamos encontrando as pessoas certas. E quando Jairo foi buscar o Senhor, ele encontra alternativas. Talvez quando ele olha a filha dele morrendo, ele olha para dentro dele e não vê alternativa. Talvez esta noite você está olhando para dentro de você, está olhando para o teu problema e não está encontrando alternativas. Mas Jairo lembrou de Jesus. E quando ele foi atrás de Jesus, Jesus abre a visão dele para alternativas. Esse ato que a Bíblia fala aqui, Jesus foi com ele, mostra para mim e para você o segredo de estar em concordância. O segredo da gente unir a nossa oração. O segredo quando a palavra de Deus diz que é melhor serem dois. E seguiu uma grande multidão que o apertava. E certa mulher havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue. E havia padecido muito com muitos médicos. E despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou nas suas vestes. O que esta moça tem em comum com Jairo? Foram procurar a pessoa certa. Um foi rogar para que Jesus saísse de onde ele estava e fosse até o quarto onde essa menina estava. Outra tinha vencido já a multidão e tocou nas suas vestes. Ambos, cada um conforme a sua possibilidade, cada um conforme a sua fé, foram encontrar Jesus, foram buscar a pessoa certa. Quando nós clamamos por cura, que é o propósito desta noite, nós temos que entender, não importa o método, o que move a cura é a fé. Muitas vezes nós vamos pedir, Senhor, vá comigo. Outras vezes não, nós vamos tocar nas vestes. Outras vezes também não. Nós vamos pedir para o Senhor enviar uma palavra, como o centurião de Cafarnaum, clamando a Deus para a ajuda da cura do seu servo. E o Senhor enviou uma palavra e curou. Não importa o método, como o Senhor vai fazer, se Ele vai cuspir ali no barro, vai passar no barro, vai passar no olho do cego, ou se Ele vai mandar o anjo mover as águas para que a pessoa possa entrar e ser curada. O que importa é a fé. A partir da fé, nós conseguimos encontrar o sobrenatural de Deus. Você pode dizer amém por isso? A partir da fé, nós podemos encontrar restauração em Deus. A partir da fé, aquilo que é impossível se torna possível. A partir da fé, nós não vamos olhar a multidão, nós vamos olhar o Mestre. E se existe multidão, nesta noite nós temos que vencer a multidão para tocar na hora das suas vestes. E ele continua dizendo aqui, Jesus, versículo 28, se tão somente, ela disse para o Senhor, eu tocar nas suas vestes, eu sararei. E logo lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude dele saía, voltou-se para a multidão e disse, quem me tocou? Quantos de nós esta noite não precisamos tocar nas vestes de Jesus? Quantos de nós esta noite não precisamos clamar e acreditar que de uma vez por todas nós seremos curados? Porque a palavra de Deus diz que no nome de Jesus os enfermos serão curados. E quando nós falamos de cura, nós falamos a respeito da fé. E Jesus no versículo 34, olha que interessante, ele disse, filha, a tua fé te salvou, vá em paz e ser curada deste mal. Que aqueles que estão doentes esta noite saiam daqui hoje curados, em nome de Jesus. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, que disseram, a tua filha está morta, por que vocês enfadam mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga, não temas, crê somente. Aqui eu aprendo que quando a gente mais busca o Senhor, é onde mais se levanta
ciladas contra a nossa vida para gerar incredulidade dentro de nós. Por que você está orando tanto? Para que você está buscando a Deus tanto? Para que você está fazendo isso? Por que você está incomodando o mestre? Para que orar, pastor, 12 dias, se Jesus já responde no primeiro? Para que buscar tanto? Para que santificar tanto? Para que consagrar tanto? Aqui está a resposta. Para que a gente possa viver o novo de Deus e a gente não temas, a gente não venha temer e nunca venha ter medo, e a gente possa crer, porque quando a gente crê, a palavra de Deus diz que os sinais seguirão aqueles que creem. Por que orar tanto? Porque eu creio. Eu não vou deixar, nem você pode deixar, os demônios gerar dentro da nossa mente incredulidade. E como disse ontem, o diabo copia direitinho Deus, usa vidas, e muitas vezes usa pessoas para gerar dentro de nós incredulidade. Para que buscar tanto assim? Por que orar tanto assim? Para que santificar tanto assim? A palavra que está dizendo, irmãos, quando tudo se levantou, Jesus olhou para ele e falou: não tenha medo. Ou seja, nem liga para aquilo que estão falando. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse-lhe: por que alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam dele, porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, entrou onde a menina estava deitada, e tomando a menina disse: Talita cumi, que é traduzido menina, te digo, levanta-te. Deus não está preocupado com aqueles que zombam de você. Deus não está preocupado com quanto tempo você está passando por um problema físico, emocional ou espiritual. O Senhor está preocupado em encontrar você, tocar na tua mão e dizer: levanta-te, levanta-te, levanta-te. Ele olha naquele momento e pergunta para aquelas pessoas: por que vocês estão assim? Nenhum momento Jesus estava zombando, no sentido de se colocar superior à fé das pessoas, mas ele estava dizendo para aquelas pessoas: não há necessidade de vocês chorarem, para de chorar. Esta noite Deus está dizendo para muita gente aqui: para de chorar, para de chorar, porque a menina não está morta. Para de chorar, porque essa enfermidade, meu querido, não é para a morte. Para de chorar, porque aquele que começou a boa obra em sua vida é fiel para completar. Para de chorar. Naquele momento Jesus entra naquele lugar, um lugar de choro, e não se contamina com o ambiente, pelo contrário, ele transforma o ambiente. Ele chega naquela casa e declara a bênção: para de chorar. Muitas vezes, irmãos, a nossa casa está debaixo de um jugo, o nosso lar está debaixo de uma opressão, porque está passando por um problema, e aquele problema já começou a ser o centro daquela casa. Entenda isso. Nós oramos em concordância e já repreendemos isso em nome de Jesus. O problema não pode ser o centro da tua casa. Jesus tem que ser o centro da nossa casa, porque quando Jesus chega, ele diz para o problema: chega, vai embora, para de chorar. Estamos chorando há 10 anos pelo mesmo problema. Muitas vezes atendo pessoas que dizem: pastor, eu tenho um problema. Irmã, faz 20 anos que acontece esse problema. Ou seja, 20 anos, ao invés dessa pessoa colocar Cristo como sendo a sua casa, colocar a esperança como alvo da sua casa, a fé, coloca o choro, coloca a tristeza. Todo mundo estava ali na frente da casa de Jairo, num chororô, já estavam talvez organizando o velório, outros já estavam ali tristes, outros já estavam desesperados. Mas quando Jesus chega, ele diz: para de chorar. Jesus estava dizendo: esse motivo não pode ser o centro, eu tenho que ser o centro dessa casa. Jesus tem que ser o centro da minha casa e da tua casa. A alegria do Senhor é a nossa força. A Bíblia diz que o Senhor nos deu óleo da alegria, ao invés do espírito angustiado. Tira a angústia da tua casa esta noite, em nome de Jesus, porque essa palavra não está relacionada somente à cura física, mas cura também emocional e cura espiritual. Você pode dizer glória a Deus por isso? E logo a menina se levantou. Nesta noite Deus vai curar o teu coração.
e andava, porque já tinha 12 anos, e assombravam-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que dessem de comer. Deus está dizendo para muitos de nós aqui, ao terminar essa palavra: não deixe o problema te parar. Se levanta, come e vai andar. É tempo de marchar. Não deixe o problema te matar. Ela está com problema, Jesus já levantou. Agora não adianta ficar olhando para o problema foi embora, em nome de Jesus. Agora é hora de dar de comer para essa menina, deixar ela andar, porque a vida tem que continuar. Tem gente, irmãos, que já usou o seu pedido de oração, o seu milagre, como uma muleta espiritual. Não quer ser mais curado, porque aquilo já tornou o centro da sua vida. Aquilo já tornou o motivo pelo qual as pessoas olham para você e te veem muitas vezes um coitado. E aquilo muitas vezes é uma doença, mas por outro lado faz bem pela tua alma, porque por causa daquela doença, antes você era um rejeitado, agora todo mundo te cerca, te paparica, está em cima de você por causa daquele problema. Jairo, ele quando buscou Jesus, ele não queria ser conhecido como chefe da sinagoga, que a filha dele morreu. Ele queria ser conhecido só como chefe da sinagoga, e porque Deus tinha feito um milagre na vida da filha dele. Nós não podemos usar os nossos problemas, as nossas doenças como muleta. Nós temos que esta noite chutar a muleta e andar e comer, caminhar, que Deus tem coisas novas para a nossa vida. Vamos andar para frente, vamos marchar, vamos perseverar, vamos viver esse ano de 2017, a cura de Deus. Tem pessoas que eu converso que dizem: pastor, mas eu fui rejeitado pelo meu pai. Mas meu irmão, você já está no evangelho há 10 anos, você está nessa ainda. Você está colocando a morte dentro da tua casa toda hora. Espera aí, meu irmão, agora você já foi curado, foi liberto, restaurado, batizado com o Espírito Santo. Agora vamos andar para frente. 2017, ele não pode ser reflexo do passado, ele tem que ser reflexo da glória de Deus. Eu profetizo sobre a tua vida, sobre a tua casa. 2017 tem que ser um ano onde a glória de Deus virá com o novo de Deus, com a rema de Deus, com algo novo, com experiências novas de Deus. Eu não posso olhar 2017 e dizer: eu não vou ser feliz, porque em 2014 eu não fui feliz, porque 10 anos atrás, eu fui rejeitado, porque quando eu era criança eu não tinha brinquedo, pastor. Não, meu irmão, você já tem Jesus. Não, minha irmã, você já tem Jesus. Olha para frente, o Senhor já te curou, já te restaurou. 2017 pode ser o melhor ano da sua vida, se você olhar para frente. Porque aquela moça, quando levanta, Jesus não chama ninguém. Vamos aplaudir pela moça, vamos fazer um culto de ações de graça, vamos fazer uma festa, vamos fazer um churrasco, vamos fazer uma picanha aí, porque essa mulher foi curada. Jesus falou: não, vai andar, dá de comer, a vida segue, o milagre segue, para a glória de Deus. Creia que ser curado é melhor do que usar o teu problema como muleta. Creia que ser curado é melhor do que usar o teu problema como um jargão, como um motivo para você se fechar. Amém? Que nós nessa noite possamos ser curados, porque é necessário querer ser curado. É necessário querer ser curado. Uma vez eu atendi um moço, e ele, tanto tempo enfermo, e a ministração foi bem. Você, pastor, sabe, né? Tem ministração que é bem difícil, bem intensa. E aí, no final da ministração, eu falei: irmão, estou sentindo uma resistência muito forte. Você de fato quer ser curado? Ele começou a chorar. Chorar, mas chorar de soluçar. Você sabe, quando o homem chora de soluçar, é muito difícil de acontecer. Pastor, eu não quero ser curado, porque depois que eu contraí essa doença, meus pais voltaram a falar comigo, eles não falavam mais comigo. Depois que eu contraí essa doença, todo mundo começou a me ligar, eu comecei a ser o centro, eu era o filho rejeitado. Todos os meus irmãos me ligam, me presenteiam, me ajudam, me levam no médico. E se eu for curado, vai voltar tudo como era antes. Olha como foi difícil essa ministração. E eu trouxe essa palavra para ele na altura, na época, e disse para ele: querido, Jairo não estava preocupado em ficar famoso,
porque a filha dele morreu. Não, ele queria ser um chefe da sinagoga e continuar a vida, seguir a vida normal. A cura era importante para a vida dele, porque cura é só para aquele que crê. Nós precisamos crer que a cura é necessária. Nós precisamos jogar fora, deixar na cruz tudo o que passou, deixar na cruz a muleta, deixar na cruz a doença, a vaidade, a tristeza, e entender que ser curado emocionalmente vale a pena. Tirar a angústia, tirar o fardo vale a pena. Mesmo que a gente perca algumas regalias, a gente está curado. A gente não é mais diabético, a gente não tem mais problema de câncer, a gente não tem mais problema de rim, de pâncreas. A gente é curado, e ser curado é melhor que tudo, porque a gente conhece o Deus da nossa cura. Que nesta noite nós possamos sair daqui curados, irmãos, restaurados, libertos, para a glória do nome do Senhor. Nós temos que chutar a muleta que nos impede de viver o melhor de Deus. Nós temos que tirar o jugo espiritual que muitas vezes faz com que a gente goste daquele problema. Não, eu não vou mais viver com medo, eu não vou mais viver opresso, eu não vou mais viver em depressão, eu não vou mais viver esse problema na minha vida, porque eu quero ser curado em nome de Jesus. E quando eu sou curado, irmãos, eu conheço uma outra vida. Pensa comigo, para terminarmos os pensamentos dessa história, a vida da filha de Jairo pós-cura, a vida da mulher do fluxo de sangue pós-cura. Uma outra vida. Já não sofria mais, já pôde viver novamente, já pôde viver as suas expectativas, esperanças, pôde seguir sua vida sem sofrer com hemorragia. Da mesma forma, a filha de Jairo estava lá, vivendo a vida dela, tranquila. Por quê? Porque acabou o jugo. Nessa noite, Deus está querendo tirar jugos, tirar doenças, tirar enfermidade. Não importa a origem da doença. Jesus estava dizendo, não importa de onde vem, importa para onde ela vai. E a tua doença, enfermidade que talvez tenha atormentado a tua vida, vai para onde o Senhor determinar esta noite. Vai para onde o Senhor determinar. Mas eu quero declarar que não ficará no teu corpo neste ano, nem na tua alma, nem no teu espírito. Você será curado em nome de Jesus.